Gênesis capítulo 2, do verso 8 ao verso de número 15. Texto muito conhecido da igreja. Nós iremos ler esse texto para tratarmos sobre essa temática, missão como uma expansão do jardim templo. Diz assim a palavra do Senhor: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro é o rio Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém. Vamos orar nesse instante ao Senhor, mais uma vez pedindo a Ele que fale ao nosso coração pela sua palavra. Pai bendito, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa manhã para render graças e bendizer o teu nome, mas também para aprender a tua santa palavra. Vem, Senhor, falar a cada um de nós, vem edificar a tua igreja, o teu povo. Vem, Senhor, nos fazer nessa manhã crescermos mais na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos tratando domingo após domingo sobre a missão de Deus e a missão do povo de Deus. Nos últimos 2 domingos nós falamos sobre a gênese do céu e da terra. Como que a missão de Deus, ela até mesmo a queda se revela, antecede até mesmo a queda que vai ser vista em Gênesis 3, melhor dizendo. Hoje nós vamos ampliar um pouco mais a nossa visão sobre o Gênesis e sobre a ideia da missão de Deus antes queda, a partir do jardim de Deus. Há muitas particularidades da criação, do jardim, do primeiro, segundo, terceiro, até o 7º dia, que nós poderíamos observar. Hoje, à luz daquela hermenêutica missional que eu já tratei aqui na aula introdutória, eu queria observar com os irmãos esse aspecto do jardim como sendo esse pré-tipo de templo. E é exatamente o que a gente vai ver agora. Há alguns textos na Bíblia Sagrada que nos mostram o Deus da missão, e nesses textos nós vamos encontrar as menções claras de que Ele é Deus e Ele é Senhor, tanto no céu quanto na terra. E aí entenda-se que esse aspecto da terra, ele é muito forte na Bíblia Sagrada. Deuteronômio 10, 14. O céu e os céus dos céus, a terra e tudo que nela há, são do Senhor teu Deus. 2 Reis 10, 14. Ó Senhor, Deus de Israel, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Isaías 54, 5. O Santo de Israel é o teu Redentor. Não é chamado o Deus de toda a terra. Aqui nós temos a menção bíblica em vários textos, nós temos muitos outros que fazem esse link, né? O Deus do céu e o Deus da terra. Mas ao mesmo tempo nós temos aqui algumas comparações com os reinos desse mundo. Acima dos reis, acima dos reinos, Ele é o Senhor do céu e da terra. Aqui, irmãos, nós vamos começar a perceber que a glória de Deus na adoração é o fim de todas as coisas criadas. E a missão é o meio para que isso aconteça. De modo que a segunda parte de Gênesis retoma o desenvolvimento do mesmo tema em uma breve recapitulação. É como que em Gênesis 1 nós tivéssemos o esboço da história do homem, e em Gênesis 2 nós temos uma história um pouco mais detalhada, o que é conhecido de todos nós. Só que o versículo 4 de Gênesis 2 fala sobre a gênese ou a genealogia dos céus e da terra. É muito comum nós termos
no Antigo Testamento, especialmente no livro das Crônicas, genealogia humana. Fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano, viveu tantos anos e morreu. Em Gênesis 5 nós já temos muitas genealogias, que é onde a gente tem a história de Enoque, a história de Matusalém, a história daqueles que antecederam a Noé, do próprio Noé e tantos outros mais. Nós temos uma pequena genealogia registrada em Gênesis 5. Isso vai ampliando e a gente chega em Crônicas e a gente tem extensas genealogias. São os livros que a gente menos lê na Bíblia Sagrada, porque é repetitivo e só fala do nascimento, da duração de vida e da morte. Só que aqui você percebe que Deus está falando de uma genealogia, a ideia é a gênese do céu e da terra, mostrando que o ser humano é o alvo, é a coroa da criação. Mas os céus e a terra possuem a sua importância nesse propósito de Deus. Nós não podemos descartá-los. Nós não podemos simplesmente excluí-los do plano redentor que Deus tinha para a humanidade. A terra criada, os céus criados, fazem parte desse propósito redentor do Senhor. Por isso que o Salmo 19 diz que eles proclamam a glória de Deus, anunciam, discursam, falam mesmo sem ter palavra alguma. E é aqui então que nós vamos perceber essa introdução, essa inauguração do espaço para adoração. Aí a frase final diz assim, no slide anterior mesmo. Se o foco de Gênesis 1 é a adoração de forma natural, o autor bíblico passa a detalhar um lugar adequado e consagrado para essa adoração. Ora, se em Gênesis 1 nós podemos naturalmente adorar a Deus por todas as coisas criadas, em Gênesis 2 nós temos um lugar especial entre tudo aquilo que foi criado. É quando a Bíblia menciona o jardim de Deus. Isso então, irmãos, é exatamente o princípio dessa revelação proposital de Deus para uma missão muito mais ampla. Desse modo, a gente pode dizer que cada um dos elementos que aparecem no jardim e depois vão aparecer lá no tabernáculo e também no templo, tipifica de maneira muito clara que o Jardim do Éden foi o primeiro templo, o que não é novidade para muitos estudiosos da Bíblia Sagrada. O Jardim do Éden é o primeiro templo que nós temos na terra, erguidos para a glória do próprio Deus, é claro. Só que diferente do Éden, ou diferente dos templos que foram construídos por mãos humanas, como o Templo de Salomão, registrado no livro de Reis, esse primeiro templo foi construído pelo próprio Deus. Como é esse templo? Ele não tem paredes como os nossos templos possuem. Eles não têm a bancada e outros instrumentos, e aqui me permitam fazer uma consideração. O culto ao Senhor, a adoração ao Senhor perpassa a necessidade que a gente tem de outras coisas. Veja, se nós ficássemos sem energia aqui, a gente ia continuar adorando a Deus, eu ia botar potência na minha voz fraca, para ver se vocês me ouviam, e a gente ia continuar o culto. Não deixa de haver culto se não tiver luz, instrumento musical e se não tiver banco. Deixa de haver culto se não tiver gente. Aí não tem como a gente se reunir para cultuar. Porque a essência do culto está em Deus, é claro, mas ele é prestado pelas pessoas. São as pessoas que adoram, são as vozes que adoram. Claro, todo o resto ajuda, dá uma melodia mais bela. Por isso que nós temos o Criador dos instrumentos musicais e depois os salmos dizendo que todo ser que respira louve ao Senhor com adufes, com instrumentos de corda. Mas perceba, qual é a essência que nunca pode deixar de existir no culto, na adoração ao Senhor? Um povo reunido que adora e glorifica ao Senhor. Desse modo, o Jardim do Éden funcionava perfeitamente como esse jardim-templo. Os elementos necessários para se adorar a Deus estavam presentes ali na criação. O homem que foi criado e o espaço separado, reservado por Deus para que esse homem habitasse. Desse modo, então, o que a gente tem agora aqui em Gênesis 2 é exatamente um arquetipo dos templos que seriam construídos futuramente, desde o tabernáculo, passando pelo primeiro e o segundo templo,
nós vamos perceber essas menções claras. Então, vamos abrir alguns textos para que a gente possa observar esse aspecto. Vamos lá para Ezequiel 28. Ezequiel 28, verso de número 13. Ezequiel 28, 13. Nós temos o profeta Ezequiel aqui no capítulo de sua profecia, falando sobre a queda de Satanás, certo? Só que aí nós temos uma menção interessante nesse texto do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 13, depois 14 e depois o versículo 18. Diz aí: E estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sórdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunúculo e a esmeralda de ouro. Aliás, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Agora veja o verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Aqui nós temos uma lamentação contra o rei de Tiro, mas aqui nós temos uma menção, inclusive, à queda do diabo, e aqui nós temos muitas alusões. O contexto profético ele é muito amplo, só que observe que há uma menção muito clara do jardim de Deus. E nesse jardim de Deus, nós vamos encontrar as menções das preciosidades que havia nele. Isso vai ser visto mais tarde presente na estrutura física do templo. Não apenas do templo, mas até mesmo na roupa do sacerdote. A roupa do sacerdote ela era cheia de pedras, cheia de objetos, de coisas que tinham um símbolo, que simbolizavam algo que retratava o paraíso, que retratava algum momento da história do povo de Deus, ao mesmo tempo que tipificava ou apontava para algo futuro, como é visto em Gênesis ou em Apocalipse 21, versículo 22. As mesmas pedras preciosas que a gente encontra aqui, a gente encontra em Apocalipse. O mesmo rio que a gente encontra no Éden, um rio que se divide em 4 braços, agora é visto em Apocalipse. Só que esse rio sai da presença de Deus. Por causa disso, nós temos aí o lugar da presença de Deus. O jardim, templo, era esse lugar da presença de Deus. Gênesis 3:8 é um texto muito conhecido, que é aquele momento que Deus visita o homem na viração do dia, e diz aí o texto: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor. O que é que isso significa? Para o povo de Israel, tabernáculo e posteriormente o templo, pois o templo vai ser erguido muito depois, era um lugar específico e especial, onde a presença de Deus era experimentada de forma especial, porque Deus não estava só no templo. Na caminhada do deserto não tinha templo e Deus estava com o povo. Não havia um lugar construído de cimento, de tijolo, de barro, de preciosidade, mas Deus estava lá, Deus estava presente. Só que o templo vai ser esse lugar especial, aonde Deus vai se apresentar de maneira especial também, visto que na visão do próprio Isaías, a fumaça cobria toda a casa, a presença de Deus. E no jardim do Éden, o que é que a gente tem?
a menção de Deus andando neste lugar. Ele andava com Adão. Quando se faz uma análise cuidadosa das expressões que aparecem no texto original, que Deus andava com Adão, nós vamos perceber que essa mesma expressão, essa mesma relação, vai ser vista com a relação tabernáculo, com a relação templo no meio do povo de Deus. Veja, por exemplo, que o verbo andar, que no hebraico se leria mithalek, significa exatamente esse aspecto que vai ser visto em outros textos, como Levíticos, Deuteronômio, 2 Samuel. É a mesma expressão, a mesma ideia, o mesmo verbo que aparece em Gênesis 3:8, Deus andava com o homem no jardim, vai aparecer nesses outros textos que não está mais no jardim. Então vamos lá para os textos. Levíticos 26:12. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão meu povo. No texto original no hebraico, essa mesma expressão aí é a que aparece, a mesma raiz, a mesma palavra, é a que aparece em Gênesis 3:8. Deuteronômio 23:14. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Deus anda no meio do povo. 2 Samuel 7:7. Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Veja, nós já temos aqui a menção do templo, só que Deus está lembrando do tempo que não havia templo, do tempo que não havia templo. E o que é que Deus diz? Mesmo quando não havia templo, eu já andava de tenda em tenda, tabernáculo em tabernáculo. Perceba, ora, nós cremos num Deus que é onipresente, que é onisciente, que é todo-poderoso, que é imenso, que é infinito. Só que esse mesmo Deus diz, eu andava lá dentro, eu estava lá dentro. O que é que isso significa para nós? Voltando à ideia central dessa série de estudos, nós estamos apenas iniciando a missão de Deus e a missão do povo de Deus. Já no livro de Gênesis, já na gênese humana e do céu e da terra, você tem um Deus propositalmente fazendo coisas para um propósito maior. Propositalmente. Deus não fez absolutamente nada por acaso. Por isso que quando você lê a sua Bíblia Sagrada, não ache jamais que algum detalhe que o texto dispõe, que alguma informação que o texto bíblico coloca, que aparentemente você não entende o porquê daquilo ali, não tem importância, ou foi apenas um acréscimo que o autor fez. Todos os detalhes bíblicos são importantíssimos, todos eles têm uma estrita relação. A começar com os próprios nomes dos personagens. Você olha para o livro de Gênesis, por exemplo, o próprio nome de Adão, o próprio nome de Eva, tem uma total relação com a missão que eles haveriam de ter, com o propósito de Deus para a humanidade. Você olha para Noé, por exemplo, no hebraico, depois eu vou trazer isso aqui escrito para os irmãos entenderem, porque falando assim talvez fique vago. Mas no hebraico a palavra Noé e a palavra descanso, ela é escrita da mesma forma. Da mesma forma, a mesma escrita de Noé para descanso, só muda um pequeno detalhe. Um pequeno pontinho maçorético em cima do Nun. Só muda isso. Você tira aquele ponto, é Noé. Coloca o ponto, é descanso. O próprio nome dos personagens bíblicos são colocados e são estabelecidos com um propósito. Por isso que a gente, quando olha para a Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, é interessante a gente ver o significado etimológico dos nomes. Porque até mesmo nisso, Deus foi detalhista, preocupado e proposital em estabelecer esses nomes. Noé foi aquele que trouxe descanso para a iniquidade da terra. Foi através dele, claro, pelo Senhor, mas através dele, que construiu a grande arca, que Deus trouxe um descanso para a terra, porque a iniquidade da terra já tinha chegado nos céus. Com o dilúvio, Deus mata todo mundo. Deus acaba a iniquidade.
E é como que Deus agora desse um tempo de respiro para a terra, porque a terra não estava suportando mais a quantidade da iniquidade. As irmãs que gostam de ter fruteiras em casa, as caqueiras em casa e tudo mais, compra uma planta hoje, coloca numa caqueira nova, ela vai ficar bonita, viçosa e vai dar fruto, se for frutífera, durante um tempo. Deixa passar assim uns 6, 7 anos lá. Você coloca água todo dia, você diz assim, mas essa planta não tem mais jeito não. Não está mais. Ela sugou todos os nutrientes que tinha no vaso. Ou você muda a terra, ou você arranca a planta, dá um descanso à terra, colocando alguns nutrientes para depois plantar outra. Senão, ela não vai conseguir. Vai puxar mais o quê? Tudo que tinha de nutrientes já puxou. Ela vai ficar ali só vivendo. Vivendo, esperando o dia de morrer. A terra estava extremamente atolada em pecado e iniquidade. E Deus manda Noé para anunciar, pregador de justiça da Bíblia Sagrada, anunciar a destruição que haveria de vir pelo Senhor para limpar a terra, varrer a terra da iniquidade e um novo começo surgir a partir da sua obra. Então, perceba, não é por acaso que a gente tem a relação, a descrição do livro de Gênesis e do jardim aqui nesse capítulo. Não é por acaso. Quando Deus trata desses rios, dessas pedras, ora, tinha muita coisa no Éden, fora isso aqui que Deus relata. Tinha muito mais coisa. Deus não falou dos tipos de caverna que tinha lá, se tinha caverna. Deus não falou se tinha pedra grande, pedra pequena. Deus não falou como era o formato da terra, se era em colina, se era planalto. Deus não falou esses aspectos. Mas certamente tinha muito, muito mais a ser descoberto no Éden, se fôssemos aqui, se nós tivéssemos um relatório completo de como era a terra. Muitos outros detalhes que não são mencionados para nós. Mas por que Deus faz questão de trazer esses detalhes de pedra, de localização, de direcionamento? Porque há um propósito de Deus já na criação do homem. Então, nós temos aí Levíticos, Deuteronômio e Samuel. Claramente Deus dizendo, eu andei com vocês. Eu andava com vocês. Mesma expressão que aparece no livro de Gênesis. Por isso, irmãos, o lugar da presença de Deus vai ser visto aí nesse jardim. Além disso, há um outro texto também, que é o de Gênesis 2:8, nós lemos, quando diz que o Senhor Deus, que o Senhor plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Algo que às vezes nós passamos desapercebido, né? Deus criou a terra e colocou o homem naquela terra. Só que aí a gente às vezes não observa esse detalhe bíblico. Deus criou toda a terra. Primeiramente, nós temos o relato de Deus fazendo todas as coisas. Eu não tenho dúvida de que toda a terra era bela. Se até hoje, pós-queda, pós-dilúvio, nós ainda temos um planeta extraordinário, a nossa terra ela é bela. Imagine você, antes do dilúvio, antes do pecado, antes da presença maciça de bilhões e trilhões de habitantes que já passaram por esse mundo, destruindo, devastando, consumindo tudo de nutriente que havia na terra. Imagina como não era esse mundo assim que foi formado, foi criado. Eu tenho certeza que o verde era mais verde, que o amarelo era mais amarelo, o rosa era mais entonado, as flores eram mais viçosas. Eu tenho certeza porque diz que após a queda, a terra produziu espinhos e abrolhos. Se as flores já são belas com os espinhos, imagina sem espinho, sem abrolhos, sem aquelas doençazinhas que dá, sem aqueles fungos que batem nas plantas. Imagina como não era o negócio. Era extraordinário. Mas veja só, além de toda a terra que Deus criou, nós temos um detalhe que nós nem sempre percebemos. Deus plantou um jardim. Sabe o que é isso? Além de tudo aquilo que gera belo, Deus separou um lugar específico da terra e ali plantou um jardim. E a ideia de plantar um jardim em meio a uma terra perfeita é porque esse lugar era por demais especial. É aqui então o que é que a gente tem? Deus, além de plantar esse jardim, Deus coloca esse homem no jardim, e após colocar esse homem no jardim, o que é que Deus faz? Deus agora começa a se relacionar com esse homem também nesse jardim. Por isso que a nossa menção é o Éden, o jardim, templo de Deus.
Era o lugar de sua habitação, era onde ele vinha, onde ele passeava, onde ele conversava, é onde ele dialogava com o homem. Era ali que o homem se relacionava com o seu Criador. Por causa disso, esse andar especial de Deus que acontecia no Éden, vai ser repetido no tabernáculo, no templo, lugar da morada, como a gente encontra na Bíblia Sagrada. Por isso a gente diz que o Éden são a sombra do templo. É um reflexo. E hoje, nós nos reunimos em templos, mas o nosso templo não se compara ao templo de Salomão. Mas o Israel, o povo de Deus, se reunia no templo, lembrando do templo que eles haviam perdido em Adão, quando ele cai. Então era uma sombra, era uma figura, era algo distante, mas que lembrava, que rememorava como era esse lugar. A mesma coisa nós poderíamos dizer hoje com respeito às nossas reuniões. Nós nos reunimos em templos, nós nos reunimos em ambientes com o povo de Deus, relembrando, rememorando, vivendo um pouco do mundo que foi perdido por causa do pecado. Então é exatamente esse aspecto que nós vamos perceber no jardim e templo. Além disso, Gênesis 3 nos mostra que quando o homem peca, a primeira coisa que acontece após o pecado, a sua visão é aberta, Deus agora chama a atenção deles, exorta, depois cobre-os de roupa, mas Deus expulsa eles dali. Eles não permanecem lá, até porque na presença do Senhor não pode permanecer em pureza. A gente tem muitos exemplos no Antigo Testamento de pessoas que tentaram se aproximar de Deus de todo jeito e foram punidas por Deus. Eu preguei três domingos seguidos sobre o número 16. Pessoas que tentaram chegar-se a Deus de toda forma, apressadamente ou descuidadosamente, e Deus os matou, Deus os fulminou. O homem em estado de pecado não podia mais permanecer nesse templo santo construído pelo próprio Deus, porque ali era o lugar de sua morada, era o lugar da sua visitação, e não há relação de Deus com o pecado. Deus não tolera a presença do pecado na sua santa presença. Por isso que esse homem, ele primeiro é coberto com roupas de animais, perdão de Deus, a restauração, a promessa de um sacrifício maior que aconteceria depois. Gênesis 3 fala sobre aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, mas depois ele é expulso. E o que é que fica agora na entrada do jardim? Diz a Bíblia que os querubins e a espada flamejante guardavam a entrada do Éden a leste. E é dito em Gênesis 2:8 que Deus plantou na direção do oriente esse jardim. Por isso, irmãos, que agora nós vamos perceber um outro aspecto ainda dessa missão de Deus e desse jardim-templo sendo revelado aqui para nós. Vejam só, esse pequeno trecho, essa pequena expressão, oriente, também é significativa. Se você observar, as características ou as menções do oriente que nós encontramos aqui em Gênesis 2, elas vão ser vistas em outros momentos. Então, você tem aí alguns textos, por exemplo, Êxodo 38:13. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados. Aqui nós temos a menção do tabernáculo, como era o direcionamento do tabernáculo. Veja agora Números 3:38. Os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o lado do nascente. Ezequiel 46. Então veio a porta que olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o limiar da porta, um canal de largura e outro, uma cana de largura e outro limiar, uma cana de largura. Nesses três textos, nós temos outros ainda que falam sobre isso. Qual é a menção do direcionamento do tabernáculo ou do templo? Oriente. Em Gênesis 2:8, Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente.
Aqui você tem a menção do tabernáculo e a menção do templo, também na direção do Oriente. Mas aí temos mais textos. Ezequiel 8,16, diz aí: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o Oriente. Adoravam o sol, virados para o Oriente. Ora, eles estavam costas para a frente do templo. Então, para que lado o templo estava apontando? Para o Oriente. Para que lado o Éden de Deus, criado, o jardim plantado no Éden por Deus, foi posto? Para o Oriente. Ezequiel 47, verso 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o Oriente. Leia Apocalipse 21 e 22, e você vai encontrar a menção que debaixo do altar de Deus saía um rio limpo, claro como cristal. Da presença de Deus saía um rio. Aqui em Ezequiel a menção é que por debaixo do limiar do templo, os degraus para subir ao templo, tinha uma nascente. E essa nascente que vinha do templo, essa que saía debaixo do templo, estava direcionada também para o Oriente. Perceba, irmãos, não é por acaso, não é por uma casualidade que Deus vai fazer tudo isso. Há um propósito, há uma sabedoria, há algo maior em tudo isso. É quando, então, você vai ver agora em Mateus 24, 27, que essa menção bíblica sobre o Oriente vai muito além de uma informação geográfica da terra. Vai muito além disso. Por quê? A missão de Deus começa no Éden, mas já aponta diretamente para a cruz, finalmente para a redenção. Nós temos na origem do homem um jardim, e na consumação de todas as coisas uma cidade. Gênesis 1 e 2, jardim, terra criada, jardim onde o homem é colocado. Apocalipse 21 e 22, vi cidade santa que descia do céu, como? Adornada, preparada, como noiva adornada para o seu marido. Você tem um homem sendo criado e colocado num paraíso, esse homem peca, é expulso desse paraíso, agora vai ver meio uma terra cambaleando, em meio ao sofrimento, dores, comendo do suor do seu próprio rosto, mas aí vem a redenção para fazer o quê? Levar de volta esse homem que foi expulso do seu habitat natural, no habitat original, de volta. E aí onde você tem Mateus 24, 27, curiosamente, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Essa menção Oriente, para o lado oriental, a criação, a plantação de um jardim para o lado oriental, já aponta para uma missão maior, aonde até mesmo a vinda de Cristo é mencionada como de um relâmpago. E geograficamente, qual é o direcionamento que fala aí? O Oriente. Vai vir do Oriente. Percebam, irmãos, nós temos um jardim-templo aqui em Gênesis capítulo 2. Um jardim que tem um propósito maior de apontar, de nos levar adiante. Por causa disso, além do aspecto do jardim-templo, o que nós vamos encontrar agora são os móveis do tabernáculo no Éden. Ora, o tabernáculo tinha alguns utensílios que eram naturais para o uso das celebrações de sacrifício, de oferecimento ao Senhor. Só que até mesmo esses materiais ou esses móveis que eram utilizados no tabernáculo são vistos, não no Éden prontos, mas o conceito, ou o que nós poderíamos chamar de inspiração arquitetônica, nasce no Éden. Nasce no Éden. Por isso que você vai encontrar ouro, pedras preciosas, que não são meros adereços. Não são.
Vamos ver isso para a gente entender melhor. Abra sua Bíblia em 1 Reis 6, 20 a 22. Tem o texto de Êxodo, mas é um texto muito longo, eu não quero passar de 10:50 hoje. Então, veja, 1 Reis 6, já é suficiente para entender um pouquinho. 1 Reis 6, 20 a 22. Todos acharam? Era o santo dos santos, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobria de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente e também todo o altar que estava diante dos santos dos santos. Ora, o ouro é uma menção muito comum, ou era muito comum no templo, nos santos dos santos. Qual seria o propósito desse ouro aqui? Normalmente, as pessoas vão dizer que a presença do ouro era para mostrar a riqueza, a ostentação, e alguns vão até dizer assim, para mostrar como o povo era generoso em contribuir. Veja, tudo isso pode estar empacotado na embalagem, pode estar dentro da embalagem. Mas o principal motivo pelo qual havia tanto ouro no templo não era simplesmente para mostrar a opulência, a riqueza, a glória de Salomão. Não era. Não era. A razão pela qual nós temos tanto ouro nesse lugar é porque esses elementos que estavam presentes lá no Éden, agora voltam mais uma vez à cena. Porque eles são vistos como luzeiros da criação, eles representam os luzeiros da criação, bem como representam a glória luminosa, esplendorosa do nosso Deus. Por isso que diz em Apocalipse que a cidade, ela é de ouro puro, cristal. Ora, qual a necessidade de uma cidade inteira de ouro e de cristal? Para que é necessário fazer uma cidade toda de ouro? Por que a Bíblia menciona isso? O ouro sempre foi muito representativo. O brilho do ouro que chama a atenção, que desperta, que abre o desejo das pessoas por tê-lo, por possuí-lo, por tê-lo em sua habitação, em sua posse. Porque ele sempre representou, de certa forma, a presença de Deus. Não que o ouro, tendo aqui a presença de Deus, não é isso não, mas figuradamente nós temos esses elementos no Éden. O jardim era um lugar rico, irmãos. Era riquíssimo. Só que a maior riqueza do jardim não era essas coisas. Era a presença de Deus. Só que naturalmente a presença de Deus, ela era ali embelezada, ou talvez essa expressão teológica não fique bem, a presença de Deus ser embelezada pelo ouro, mas ela era ali uma maneira de se perceber como que esse rei era glorioso. E tudo que havia ao seu redor resplandecia, reluzia, porque ele era glorioso. Aqui então, o que é que a gente começa a perceber? Lá em Apocalipse, você vai ver isso, vamos lá, Apocalipse 4, Apocalipse 4, 3. Aqui a gente consegue fazer o link que eu quero trazer para nós. Apocalipse 4, verso 3. O que é que diz aí? E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Veja, até mesmo quando fala sobre a habitação celestial, o que é que você tem nelas? Preciosidade. Pedras preciosas são encontradas e são vistas aí. Essas pedras, elas significam o refulgor dessa glória. Por isso que você tem ouro, pedra preciosa no Éden, ouro, pedra preciosa no tabernáculo, no templo, no Santo dos Santos, e você tem ouro, pedra preciosa na habitação celeste do nosso Deus em Apocalipse. O que é que isso nos mostra?
que o jardim do Éden já era esse templo de Deus. E tudo que Deus agora cria e faz ali apontava para um propósito muito maior. Por isso que nós não acreditamos, não cremos que a missão de Deus para o homem, a missão do homem para com o seu Senhor, começa depois que o pecado vem ao mundo. Antes disso, Deus já dá um direcionamento, Deus já aponta, Deus já estabelece um link que vai ligar essa situação, esse contexto, àquilo que está por vir. Deus não faz absolutamente nada por acaso. Por isso, então, que lá em Isaías 60, as nações vão trazer a sua riqueza a Sião, ao templo de Deus, para que a luz gloriosa de Deus brilhe pelo prisma da adoração que receberá de entre os povos. Você vê ali em Isaías 60 o povo trazendo toda a riqueza para o templo. Por que isso? Qual o propósito disso? Salomão começou a construir o templo, trouxeram tanta coisa que ele disse, basta, está sobrando, já tem demais. Propósito maior de tudo, além da generosidade, é um propósito maior de tudo isso. A glória de Deus, ela vai ser reluzida por meio daquilo que Ele mesmo criou, que Ele mesmo fez, para o louvor da glória dEle mesmo. Então, uma das finalidades do templo é que fosse chamada casa de oração, e essa casa era para todas as nações. Quando Salomão faz a dedicação do templo, a gente vai abrir esse texto aí, em 1 Reis 8, veja o que é que ele diz, 1 Reis 8, 41 a 43. 1 Reis 8, 41 a 43. Para a gente caminhar aqui para o finzinho. 1 Reis 8, 41 ao 43. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Há um propósito maior na inauguração do templo e de tudo aquilo que esse templo representava. Há um aspecto missiológico que leva o homem a olhar para o seu Deus e o seu Criador e contemplar não apenas os israelitas, mas aqui os estrangeiros que vier. Senhor, ouve a oração dos estrangeiros, para que eles olhem para ti, para que eles glorifiquem a ti. Finalmente, irmãos, nós temos um jardim-templo, aonde em Adão toda a humanidade encontraria um lugar para a perfeita adoração, refletindo a glória de Deus. Até hoje, muitos povos da terra têm a noção de que a natureza é sagrada, não é? Tanto que a gente tem as religiões que adoram a natureza, que celebram a natureza. Os povos têm essa noção de que a natureza ela é sagrada. Só que há uma distorção nisso, distorção essa natural que ocorreu por causa do pecado. A natureza, de fato, ela é preciosa, só que ela reflete, ela deve apontar para o Deus que o criou. Por isso que os céus proclamam a glória dele, não é a glória dela mesma, é a glória dele, a glória do Senhor. Desse modo, o que é que você vai perceber? A própria decoração do templo intencionalmente é apontar para o primeiro jardim-templo. O que é que a gente vai encontrar na decoração do templo? Palmeiras, flores, romães. A maneira como os artesãos trabalharam foi para desenhar isso em partes do templo. Então você vai encontrar no templo de Salomão, conforme o texto de 1 Reis 6, essas menções. Tem como lançar aí, Lucas? 1 Reis 6, 16, depois o versículo 29. 1 Reis 6, 16, depois o versículo 29. Veja aí como que isso aparece. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o assoalho até o teto. E esse interior, ele constituiu o santuário, a saber, o santo dos santos. Agora o outro verso. O 19. Em talhes de querubins, palmeiras
e flores abertas. Você tem ali no templo entalhes que refletem o quê? O Éden. O que é que Deus coloca na porta do Éden agora quando o homem é expulso? Querubins. O que é que havia no Éden? Palmeiras. Todo tipo de flores. Está ali presente no templo. Para que isso? Para apontar, para lembrar o povo. Isso aqui é uma reconstrução daquilo que os nossos pecados destruíram. Só que o templo construído pelos homens é limitado, é falho, é imperfeito e seria destruído. Tanto que foi. Jesus, quando vem ao mundo, os discípulos vão agora se amostrar diante de... Olha, Senhor, vede que grandes obras. Ele diz, em 3 dias eu vou derrubar e vou construir um novo. Não vai ficar pedra sobre pedra, porque em 3 dias eu vou reconstruir. O que é que ele quis dizer com isso? O templo, o jardim, era uma tipificação, um direcionamento, um apontamento para a presença de Deus. De modo que, já na criação do mundo, nós temos essa missão de Deus e a missão do seu povo sendo revelada. Então, nós vamos parar por aqui, já deu o nosso horário. Semana que vem, nós vamos continuar falando outros aspectos dos utensílios, dos tabernáculos e apontando para essa missão até chegarmos na Torre de Babel, onde ali você vai ver nitidamente o que o pecado causou e como que Deus providenciou toda aquela história, tá bom? Alguma pergunta dentro dessa questão? Vamos ficar em pé? Vamos orar, encerrar esse momento. Deus amado, nós te damos graças, nós bendizemos o teu santo nome, pelo privilégio de nessa manhã nos reunirmos aqui para aprender a tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de cada dia mais nos aprofundarmos nas tuas sagradas letras e assim crescermos em graça e em conhecimento, mas também em comunhão e em proximidade contigo. Vem, Deus amado, aplicar aquilo que nós aprendemos nas nossas vidas. Faz-nos olhar para a tua palavra, faz-nos olhar para a tua lei com apreciação, com deleite, com reverência e nela contemplarmos a tua majestade. Deus amado, cuida de cada um de nós e nos ajuda a sermos, ó Deus, dedicados a ti, a tua obra e de fato que possamos proclamar o teu esplendoroso nome por entre os povos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.